todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Escola Azul. Nós somos a Alexandra, a Beatriz e a Mónica. Somos alunas do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e estamos a colaborar com a Escola Azul na criação deste podcast. Estamos aqui novamente para conversar sobre mais um tema relacionado com o oceano. O episódio de hoje é dedicado às alterações climáticas. No episódio de hoje temos convidados muito especiais. Temos connosco o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o professor Dr. Miguel Miranda, que estudou na Universidade de Lisboa e graduou-se em Geofísica. A sua atividade de investigação foca-se no geomagnetismo, geofísica marinha e em riscos naturais, em particular de tsunamis. É autor e coautor de artigos indexados no Web of Science, publicado nas principais revistas científicas de geofísica, com mais de 2.400 citações, bem como de artigos e livros de divulgação científica. Integrou no período 2009-2013 o painel de avaliação em Earth System Science do European Research Council e tem participado em painéis internacionais de avaliação em geociências. É também membro correspondente à Academia Científica de Lisboa. Temos também connosco a jornalista Teresa Firmino. Teresa Firmino licenciou-se em Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa em 1992. É desde então jornalista no Público e, a partir de 2012, é editora de ciência do jornal. Em 2008 e 2009, estudou jornalismo de ciência nos Estados Unidos, com uma bolsa da Knight Science Journalism Fellowships no MIT. Em 2008, foi distinguida com uma menção honrosa do Prémio Fundação Ilídio Pinho, Jornalismo Científico, em 2012 com o Prémio de Jornalismo da Liga Portuguesa contra o Cancro e em 2017 com o Prémio Ciência Viva Montepio Media. Publicou vários livros de divulgação científica, o último, O Futuro do Planeta, tanto que está nas nossas mãos, 2020, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O primeiro, em coautoria com Filomena Naves, Portugal a Quente e Frio, 2009, é sobre as alterações climáticas. Como alunos convidados, temos a aluna Miriam Oliveira, do 5º ano da Escola Básica Tecnópolis de Lagos, e o aluno Pedro Paula, do 10º ano da Escola Secundária da Gafanha de Nazaré. Antes de começarmos, queríamos agradecer aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite e por estarem hoje aqui presentes. Ok, então vamos começar com os alunos convidados. Pode ser a Miriam, pode ser a primeira. Como é que imaginas o nosso planeta daqui a 30 anos, já que estamos a falar das alterações climáticas? Eu não tenho assim uma ideia totalmente formada, mas penso que com o rumo que, com esta poluição que está a afetar tanto também como da nossa atmosfera, as cidades, o oceano, acho que vamos poder estar numa grande catástrofe com a perda de vários alimentos. A maioria das coisas provavelmente vai ser artificial e nós basicamente acho que o ar vai estar 1000 vezes mais poluído e acho que não vamos demorar muito tempo a extinguir, por exemplo, a maioria das espécies, porque já há uma grande quantidade de espécies que já está tanto em vias de extinção e outras que já se extinguiram, tirando aqueles mais desconhecidos e grandiosos como os dinossauros e tudo mais. E acho que vai ser basicamente um mundo artificial em que as coisas vão ter que tentar representar as coisas antigas sem serem propriamente boas, por assim dizer. Sem serem naturais. Ok, muito obrigada, Miriam. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Não sou defensor de nenhuma ideia também, só que acho que algumas que as coisas estão a levar, com toda a destruição e poluição, o nosso planeta não vai aguentar muito mais. Já se têm visto muitas alterações a nível do ambiente, por isso acho que o planeta não vai aguentar muito mais, como já foi referido pela Miriam. Ok, muito obrigada, Pedro. Miguel Miranda, seria interessante explicar para quem nos está a ouvir, afinal, em que é que consistem as alterações climáticas? Bem, primeiro devo dizer que eu sou daqueles maníacos
que acha que a gente deve dizer não a alterações climáticas, mas mudança climática, porque em inglês é climate change. Nós estamos a mudar o clima. E não sou de forma alguma pessimista como a Miriam, nem pensar. O ar das cidades hoje é claramente melhor do que era há 20 anos e claramente melhor do que era há 40. Eu sou do tempo em que nós entrávamos num autocarro daqueles 2 andares e toda a gente fumava lá dentro, vocês já não se lembram com certeza, mas era um ambiente completamente irrespirável. Sou do tempo em que se discutia-se no centro das cidades se devia usar máscara, não como agora por causa do Covid, mas para poder respirar, porque devido aos elevados níveis de partículas e de poluição química. Ora, nós nos últimos anos melhoramos tremendamente estes fatores. Claro que temos um fator dramático que é o aumento da população, que exige mais recursos. Mas se virem qualquer índice de desenvolvimento humano, nós estamos a progredir, não estamos a regredir. E é por isso que a mim cabe-me, quando interajo de alguma forma com os jovens como a Miriam e o Pedro, dizer, alto lá, nós temos gravíssimos problemas, é verdade, e eu vou já falar sobre eles muito rapidamente, mas até agora temos sido capazes de os enfrentar e sê-lo-emos se os jovens trabalharem para a solução desses problemas. Portanto, nós temos que usar a nossa inteligência para sermos capazes de construir um mundo que seja ainda melhor do que é hoje, mas hoje ele é talvez o melhor dos mundos que alguma vez foi conhecido. Isso é outra coisa que era bom que fosse compreendido. A mudança climática tem uma razão muito simples. A atividade humana, e em particular a atividade industrial, e em particular as zonas urbanas de grande densidade, produzem aerossóis em quantidades significativas. E produzem CO2 em quantidades significativas. Nós construímos durante 100 anos, a nossa principal fonte de energia eram os combustíveis fósseis. E isso levou-nos a enviar para a atmosfera grandes quantidades de CO2. O CO2, quando está em excesso na atmosfera, e estamos numa situação de equilíbrio, ele, na verdade, reage com a água do mar. Não sei se a Miriam ou o Pedro já estão mínimo de química, mas o CO2 com o H2O, que é a forma química da água do mar, dá um HCO3-, que é um ião que depois vai reagir e formar calcário, formar as conchas dos bivalves, digamos assim. E, portanto, esse equilíbrio fazia com que o oceano aprisionava uma grande parte do CO2. O que se passa é que nós começamos a produzir tanto, o sistema natural não é capaz de reciclar e manter um equilíbrio de CO2 à superfície. Ao haver mais CO2, a Terra aquece. Aquece porque as partículas na atmosfera retêm a radiação do Sol. E o grande medo, aqui há 20 anos, era que a Terra evoluísse para uma situação tipo Vênus. Vocês, quando veem Vênus à noite, se alguma vez viram, veem que ele é muito branquinho, mas aquele branco significa, na verdade, o chamado efeito de estufa permanente. Ou seja, tem muitos condensados na atmosfera, de tal forma que é irrespirável. E, portanto, se nós continuássemos por este caminho, nós vamos caminhar para uma situação que é irrespirável. Mas temos os meios científicos e as vontades, esperemos, para conseguir dirigir o caminho de uma forma mais positiva. Muito obrigada. Teresa Firmino, os nossos alunos no início partilharam a visão do planeta daqui a 30 anos, mas como estará o nosso planeta se não fizermos nada para reverter as alterações climáticas? Qual é a sua visão do mundo daqui a 30 anos? Bom, imaginar o mundo daqui a 30 anos é difícil, mas as projeções podem não ser muito otimistas, embora eu também partilhe a visão do Miguel Miranda em relação ao mundo de hoje e à poluição, e também recordo, no caso muito particular, o que era viver numa redação de um jornal onde muitos jornalistas fumavam e o ambiente era terrível, e nesse aspecto hoje não tem nada a ver com o que se passava há 15 ou 20 anos. De qualquer maneira, em relação ao mundo do futuro, as projeções de muitas equipas de investigação científica são as de que muito está nas nossas mãos neste momento, muito depende de nós como sociedade em geral, cada um de nós individualmente e
dos políticos, dos governos e das nações em conjunto fazer alguma coisa para mudar o curso do que se projeta. E o que se projeta pode ser um acentuar das alterações climáticas se não reduzirmos essas emissões hoje, agora, já. E estamos neste ponto de viragem. Por isso, os fenómenos que nós hoje já vivemos, e nós em Portugal sentimos bastantes fenómenos que estão relacionados com as alterações climáticas ou com a mudança climática, e esses fenómenos têm a ver com ondas de calor, com incêndios, com aumentos da temperatura no verão de dias consecutivos com temperaturas muito elevadas, e até, se formos pensar nos furacões, neste momento, que são fenómenos que nós muitas vezes pensamos muito distantes da nossa realidade em Portugal, excepto os Açores, que às vezes têm, digamos que os resquícios de furacões, de tempestades que vêm já na sequência de furacões, nós associamos esses fenómenos a algo muito longínquo do nosso cotidiano, às Caraíbas, aos Estados Unidos, e até já esses fenómenos nos vieram bater à porta nos últimos anos, ou as consequências deles. Por isso, tudo isto que eu mencionei, se nós hoje não reduzirmos como um todo as emissões de dióxido de carbono, CO2, penso que o mundo poderá ser mais extremado em alguns fenómenos, que depois têm impacto em muitas vertentes da nossa vida, desde a saúde até aos bens materiais, à agricultura, às costas, a tudo. E claro, também, já agora também à biodiversidade do planeta. Muito obrigada, Teresa. Eu vou passar a palavra ao Pedro Paulo, porque ele tem uma questão para colocar. Pedro? Será interessante explicar para quem nos está a ouvir, afinal, em que é que consistem as alterações climáticas? Nos últimos séculos, o clima tem estado razoavelmente estável. O que é que isto quer dizer? Que nós plantamos, nós não, os agricultores, que eu nunca fui agricultor, mas vi muita agricultura. Os agricultores plantam as suas plantas ou no inverno, ou na primavera ou no outono, e estão à espera de as recolher de uma forma razoável na estação seguinte. E nós tanto nos guiamos pela estabilidade do clima, que começámos a ter hábitos alimentares estáveis nas diferentes zonas do mundo. E muito do desenvolvimento da humanidade estava ligado com este ciclo das estações do ano e esta estabilidade da forma de viver o sistema natural, como a gente se chama, em cada parte do mundo. Nós aqui tínhamos uma vida, nós temos um clima temperado, os países do norte têm um clima mais frio, mais seco, em alguns casos mais úmido noutros. Existem os climas continentais, normalmente temperaturas mais extremas, e isto sempre fez com que nós todos nos adaptámos a viver assim. E o adaptarmos tem a ver com as nossas casas, tem a ver com a nossa alimentação e tem a ver com a nossa forma de produzir alimentos. Acontece que, quando a Terra começa a aquecer, há vários fenómenos que se dão ao mesmo tempo. Primeiro fenómeno, evaporar mais água. Ao evaporar mais água, a atmosfera recolhe um bocado mais de água, sob a forma de vapor, e precipita mais. Isso tem a ver com as imagens que vê nas televisões todos os dias, das grandes cheias no norte da Europa, por exemplo, e até às vezes no norte da África. Contudo, para além de acontecer isto, também acontece que as massas de ar mudam as suas trajetórias. E nós, ainda por cima em Portugal, estamos numa situação em que a dinâmica nos leva a perder precipitação. Ao perdermos precipitação, há menos chuva. A haver menos chuva, o trigo, o milho, a cevada já não vão crescer da mesma maneira. As nossas casas não estão preparadas para os fenómenos que falou a Teresa. As nossas casas não estão preparadas para furacões com 170 km/h de vento. Nem nós sabemos bem o que fazer. E, portanto, isto significa que a gente vai começar a ter em cada sítio um clima que estava num sítio diferente. E depois há outro aspecto que é, existem climas que são invivíveis. Sará, um deserto. Nós não conseguimos viver num deserto. Não temos água potável que chegue. E se esses climas, por exemplo, vierem bater-nos à nossa porta, o nosso território pode ficar impossível de ser vivido. E depois há um problema que é simples de ver, mas complicado de explicar.
e que é o seguinte: existem ou não existem pontos de não retorno? Pode haver um ponto que a gente já não consiga andar para trás. Porque repare, a gente às vezes tem assim o verão muito quente, e depois temos o inverno frio, depois temos isto e depois temos aquilo. E nós estamos sempre a dizer, calma lá, o facto do verão ser quente não quer dizer que todos os verões a partir de agora vão ser todos muito quentes, não é isso. Nós vamos aumentar devagarinho a temperatura, vamos estar sempre a ter máximos e mínimos. Mas pode ser que haja um ponto de que a gente não consiga andar para trás. Ou seja, que a gente não consiga reverter. Porque, por exemplo, a gente temos pouca precipitação. Podemos ter mais barragens, é verdade. Podemos acumular mais água, podemos compensar de outra maneira. Mas e se houver um ponto da qual eu não possa voltar para trás? O chamado tipping point. Se houver um ponto que eu não posso voltar para trás, então eu posso criar uma situação na Terra que é realmente onde é impossível de viver. E isso pode acontecer. Ninguém sabe onde é que está esse limite. Quando os políticos se reúnem e dizem não queremos que suba mais que 1,5 graus, ou não queremos que suba mais que 2 graus, o que está por trás disto não é nenhuma matemática de treta, tipo aquelas contas do Covid que vemos todos os dias na televisão. Não é nada disso, é uma coisa muito mais complicada. É porque existem simulações que levam a crer que se eu ultrapassar um certo ponto de não retorno, eu já não consigo voltar para trás. E isto tem que explicar o que é o mecanismo de retroação. Posso? Eu não sei se estou a exagerar. Corto uma palavra quando entender. Claro que pode. Não, é muito. Eu penso que a coisa. Sabem que o mecanismo de feedback em inglês é o seguinte: nós temos uma situação que está mais quente. E quando está mais quente, a gente evapora mais água. E ao evaporarmos mais água, a atmosfera fica menos transparente. E ao ficar menos transparente, ficamos ainda outra vez mais quentes. E portanto, entramos num ciclo vicioso de aquecimento. Da mesma forma, e estes ciclos viciosos de feedback é que são dramáticos, porque levam a uma situação que não é um equilíbrio. Nós estamos habituados a um equilíbrio tipo, e voltamos ao mesmo. Uma mola. Saímos no equilíbrio e voltamos ao mesmo. Temos uns dias mais quentes, depois temos uns dias mais frios. Mas e se a gente partir a mola? Ninguém sabe o que é que acontece quando se parte a mola. Mas ainda por cima, o azar é que conhecemos o exemplo. E o exemplo é Vênus. Vênus já foi um planeta parecido com a Terra. Só que entrou num ciclo vicioso de aumento da temperatura à superfície. A temperatura à superfície são umas centenas de graus Celsius. Todos os líquidos normais evaporam. Ao evaporarem, a atmosfera fica muito densa. Ao ficar muito densa, aumenta a temperatura outra vez. Compreende? Digamos, é um ciclo vicioso da qual nós não podemos sair. Qual é que é o ponto que chega para atingir esse ciclo vicioso? Olha, ainda ninguém sabe, mas diz-se que pode não estar longe dos 2 graus centígrados em média para a Terra toda. Portanto, o disto quer dizer, existem simulações que levam a entender que não se pode esticar muito do 1,5 graus. Porque a Terra é um milagre. Isso é outra parte complicada. A Terra existir, nós estávamos aqui todos a falar, é um milagre. Porque isto significou que havia um planeta estúpido e rochoso, que tinha uma temperatura que era próximo de algumas dezenas de graus negativos, onde a água nem sequer podia existir no estado líquido. De repente criou uma atmosfera. E a atmosfera aqueceu o planeta. E ao aquecê-lo, permitiu a vida desenvolver-se. Mas se ninguém sabe muito bem até onde é que veio uma parte da água, devo-vos avisar, ninguém sabe bem onde é que ela apareceu. Se foi um cometa, se que é que foi. Mas apareceu. E nós estamos aqui por causa dela. Então, e se desaparecer? Então, e se nós criarmos uma situação da qual não conseguimos... Nós, na vida, temos situações que a gente às vezes cria e das quais não consegue sair. E o problema é se o planeta é colocado numa situação da qual não consegue sair. E esse é que é o grande drama. Onde é que ela está? Nós ainda não estamos perto dela. Mas sabemos que pode acontecer no próximo século, por exemplo. Ok? Agora, se me perguntam assim, então como é que é, para a pergunta com essa imensa graça, como é que é a vida daqui a 30 anos? Olha, uma coisa eu vos vou dizer. Os 30 anos vão passar um instante. Nós, quando pensarmos como é que era a vida há 30 anos, quando olhamos para ela, para trás, que é aquilo que nós conhecemos, parece-nos que era quase igual a que vivemos hoje. E quando pensamos assim, então o que é que aconteceu naquele dia? Foi há 30 anos. Compreendem? Portanto, o tempo é aquilo que a gente gasta todos os dias. Não é mais que isso. Daqui a 30 anos, provavelmente, vai-nos parecer que estamos exatamente na mesma. Estaremos exatamente na mesma, mas eu acho que não, mas...
O Miguel falou no ponto de não retorno. Saberia dizer-nos como é que o identificamos? Não, isto é tudo matemática. As pessoas fazem e física, e química, e biologia. Por exemplo, vocês têm consciência de que nós respiramos, que gás é que nós respiramos, Dona Miriam? Dona Miriam, eu também faço perguntas. Qual é que é o gás que nós respiramos? Mais importante. É o oxigênio. Oxigênio. De onde é que vem o Mas oxigênio? nós também inspiramos outros gases que vêm misturados. Exatamente. E de onde é que vem o oxigênio? De onde é que vem o oxigênio? Vem das árvores, que elas têm uma... Durante os dias, têm uma respiração ao contrário da nossa. Exatamente. Portanto, temos aí uma situação que é uma situação de feedback positivo, compreendem? As árvores dão-te oxigênio, tu usas o oxigênio e plantas árvores, ok? Portanto, está tudo está em equilíbrio. E o problema é que há ciclos que não são tão bons quanto esses, há ciclos que são maus. Porque, como é, por exemplo, nós libertamos CO2. E se libertarmos muito CO2, nós podemos aumentar a temperatura. E se aumentarmos a temperatura, a árvore pode não conseguir sequer viver. E, portanto, e se a árvore não conseguir viver, então não vai produzir oxigênio. E ao não produzir oxigênio, o CO2 percentualmente ainda aumenta mais. São estes ciclos que são difíceis de compreender, porque nós vivemos num mundo um bocadinho fechado. Nós e as árvores, criámos-nos uns aos outros. Nós criámos as árvores e as árvores criaram-nos a nós. E nós alimentamos-las e elas alimentam-nos. E, portanto, esta cumplicidade do sistema terrestre é fundamental. Estão a ver? Ou seja, diz assim, então o que é uma mudança? Nós podemos ter uma pequena mudança climática, que, por exemplo, para os países que são frios até pode ser agradável, porque ficam um bocadinho mais temperados, ou podemos ter uma grande mudança climática. E a grande mudança climática pode ser, não conseguimos fazer a vida que conhecemos, vamos viver debaixo do chão, a tentar sobreviver. Vocês alguma vez ouviram falar dos trogloditas? A civilização dos desertos que vive debaixo do chão? Porquê? Porque exatamente o ambiente cá fora não é respirável. Portanto, a temperatura é demasiadamente elevada. Se nós criarmos situações dessas, podemos ter que recorrer a situações extremas. E nessa altura, a Terra não pode ter 10 mil milhões de habitantes, pode ter muitíssimo menos que isso. Portanto, este equilíbrio é que é a grande discussão. Posso só acrescentar uma coisa? Em relação aos tais 1,5 ou 2 graus Celsius de subida da temperatura do planeta média em relação aos níveis pré-industriais, se nós olharmos para esse caminho desde os níveis pré-industriais até agora, a temperatura média do planeta subiu um grau Celsius. 1 grau Celsius quer dizer que o caminho para atingirmos o 1,5 grau a 2 graus já não nos resta um caminho muito grande. Por isso, de facto, é que se está a assumir uma grande urgência neste momento fazermos qualquer coisa, e qualquer coisa de facto ser feita para não chegarmos aos tais pontos de não retorno, porque aí então é que a nossa vida mudará radicalmente. Não, e a Teresa está a dizer uma coisa que ela sabe, que ela atravessou tal como eu. Um dos grandes problemas que aconteceu não é agora, aconteceu há 30 anos. Nós tivemos 30 anos a discutir se tínhamos aumentado 1 grau ou não. Sim, exato. E hoje em dia ninguém, a não ser um louco acabado, ninguém discute o assunto. Mas há 30 anos discutia-se, há 20, há 10. Exatamente. Portanto, e as pessoas, apesar de verem as temperaturas a subir, Lisboa, nós temos uma estação desde 1858 na Rua da Escola Politécnica, no Jardim Botânico. A estação do Jardim Botânico mostra perfeitamente a subida, não há qualquer dúvida. Só que havia quem olhasse para aquilo e dizia assim, isto não é nada subida. Isto é a cidade que aumentou e liberta mais calor, porque há mais motores, há mais pessoas, e como há mais calor a temperatura sobe. E durante muito tempo, a discussão foi dramática. O que alterou a discussão foram os satélites, porque os satélites não têm nada a ver com a Rua da Escola Politécnica. Não tem nada a ver com a pastelaria Sister, que é em frente da estação. Os satélites veem a Terra como um todo de fora e os satélites começaram a medir o aumento da temperatura. E aí é que tocaram os sinos de dizer não há margem para discussão, a temperatura aumentou. E é por isso que, mesmo com exageros ou sem exageros, eu sou dos grandes defensores da Greta.
Sternberg. Acho que nós temos que perceber que todas as civilizações precisam, às vezes, de um sino, de alguma coisa que toque, que diga parar com a parvoíce. Porque, sabem, muitas vezes nós temos a tentar resolver hoje os problemas de hoje. E às vezes hoje os problemas de ontem. E não temos grande cabeça para pensar no que vai seguir-se nos próximos dias. E quando alguém está de fora do sistema e começa a dizer parar com a parvoíce e parar com a indefinição, isso torna uma questão importante. Por exemplo, é óbvio que temos que deixar de usar automóveis a combustíveis fósseis. É óbvio. A grande reação da civilização ocidental é porque a tecnologia não está ainda completamente pronta e é porque isto implica grandes despedimentos das unidades existentes e tem custos sociais muito grandes. E, portanto, para haver coragem para resolver estes problemas, é preciso, às vezes, alguma insensibilidade. Eu sei que é uma frase chata, mas é verdade. O que o Miguel disse fez-me lembrar também uma outra coisa que tem a ver quando é que os cientistas começaram, de facto, a alertar para a questão das alterações climáticas. E não foi nem há 10, nem há 15, nem há 20 anos. Na verdade, os primeiros relatórios que falavam disto, entregues na Casa Branca, têm mais de 50 anos. Portanto, há mais de 50 anos, conhecendo a física da atmosfera, que se sabia que íamos chegar aqui. Por isso andámos meio século um bocado atabalhoados sem grandes decisões políticas fortes, porque é preciso coragem também para as tomar, nomeadamente nos impactos que elas podem ter um impacto positivo no planeta e nas pessoas em si, na saúde, mas também têm custos e outros impactos que é preciso ponderar. Mas de qualquer maneira foi meio século de atrasos e agora acho que já não há meio século para decidir. É agora ou não é? Não há meio século, não. Há uma década. Temos uma década para fazer alguma coisa de diferente. Para fazer a tal transição digital, a transição ambiental, a transição energética, temos uma década. Mas eu sou positivo, acho que vai ser feita. Acho que vai ser feita da forma possível e acho que as soluções às vezes não estão onde menos se espera. Não é? Vamos pôr-nos há 50 anos. Estávamos nos anos 70. Não é? Era pouco depois do 25 de Abril, agora porque antes ainda era pior. Pouco depois do 25 de Abril. A grande discussão é o primeiro choque de petróleo, 77. O segundo lá, mas pronto, o grande choque da OPEC. A grande discussão das pessoas é se o petróleo ia acabar. E se acabando o petróleo, como é que se iria conseguir viver sem o petróleo? Ok? Hoje ninguém discute que se pode viver sem o petróleo. E o petróleo vai-se deixar de explorar muito antes de acabar do ponto de vista geológico. É o tal problema da brincadeira de dizer que a idade da pedra não acabou por falta de pedras. Acabou porque se progrediu outra tecnologia. O petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vai acabar porque vamos fazer as coisas diferentes. Mas é a dona Miriam e o senhor Pedro é que têm que puxar pela cabeça para saber o que é que vão fazer diferente nos próximos anos. O que é que vão fazer diferente? O que é que eles vão inventar? Olha, aqui há 10... A Teresa depois corrige-me, que ela sabe isto melhor que eu. Por exemplo, há 10 anos a grande discussão era a fusão fria. 10 talvez não, talvez 15. Era a fusão fria. E que a fusão ia dar energia gratuita a toda a gente. E quem pensava em energia fotovoltaica ou energia eólica era um sonhador e que não tinha pés nem cabeça. Eu ainda participei numa reunião da Comissão Europeia, portanto não é uma reunião qualquer, em que se queria saber se realmente isso da fotovoltaica tinha algum sentido. Hoje em dia toda a gente tem painéis solares em casa. Portanto, qual é que é a próxima tecnologia? Não sei, mas ela tem que aparecer. E temos que ser nós a encontrá-la. Pelo menos um grande projeto de fusão nuclear está neste momento em construção, não é? No sul de França. E tem mais recursos que tudo o resto junto. E não sabemos se vai chegar a algum lado. Portanto, às vezes não é bem onde se pensa que está a solução que ela existe. A solução depende, como dizia a Teresa ao princípio, às vezes de cada um de nós. Depende de muitos nossos que sejam capazes de pensar coisas diferentes e utilizações diferentes. Às vezes não é uma bala de prata, como se diz
não é uma silver bullet que resolve o problema. É um conjunto de ações coordenadas e que leva a melhorias significativas. Agora, tem que haver economia. Economicamente tem que ser realista. Tem que haver, as pessoas têm que viver, têm que comer, têm que ter uma vida decente. Temos que fazer esta transição com assegurando a vida decente. Isso não é fácil. O nosso episódio está quase a terminar. Gostaríamos de agradecer novamente a todos os convidados de hoje. Para quem nos está a ouvir, esperemos que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre as alterações climáticas. Estejam atentos ao Instagram para poderem saber mais sobre o próximo episódio e como nos podem enviar as vossas perguntas. Até ao próximo episódio!